o Portem. Já pela Copa Sul-Americana, também quinta rodada da fase de grupos, destaque para o jogo do Grêmio, 19h na Arena do Grêmio. O Grêmio recebe o Godoy Cruz da Argentina. E às 21h30 na Argentina, tem Lanús e Vasco da Gama. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, vamos atender aqui os nossos queridos clientes, os nossos ouvintes. Como a marca Ponte Preta é forte. Ontem o Zaidan falou do jogo e o placar, como de costume. Falou da Ponte. E às 5 da manhã tocaram o hino em homenagem ao Paulo do Vale. Essa marca é forte, que a vitória... O time jogou muito bem. Enfim, obrigado de uma ótima semana. Valeu, Alexandro, pela sua mensagem. CH, nada contra. E não estou secando ninguém, mas um absurdo essa mordomia no futebol. Ancelotti ganhando mais de 5 bilhões, fora não são 5 bilhões, são 5 milhões, fora as mordomias. A culpa não é do Ancelotti, a culpa é de quem contrata. Não quer o Ancelotti? Tem que pagar, não é? Aí dá pra gente discutir se deveria pagar ou não, aí é uma outra conversa. Mas com toda certeza a competência do Ancelotti não dá pra discutir. Agora, complicado, né? Ponte Preta é líder isolada do campeonato com 13 pontos. O pessoal mandando até classificação aqui. Legal. Muito legal isso, não é? Deixa eu ver aqui a outra mensagem. Que agora, infelizmente, o WhatsApp fechou aqui. Agora abriu de novo. Vamos lá. Olha o Batata aqui. Ontem o time passou alguns apuros, mas soube jogar com inteligente e falta poucos jogadores para entrar no ritmo do resto do grupo. Parabéns para o Bola, está narrando muito. Abraço, Batata. Existe um aspecto, né? O Retrô está tentando contratar o Wagner Love. Eu nem contrataria o Wagner Love para nenhum dos times de Campinas. O que eu estou querendo dizer? Que o que aconteceu com o Botafogo no ano passado... Todo mundo tem que prestar muita atenção. Por que eu estou dizendo isso? Você pode ser líder, e eu acho que tem muito peso e importância isso, mas você pode ser líder da primeira fase, só que a segunda fase o campeonato muda. Na janela, muito time do Norte e Nordeste vai contratar. Vai contratar para tentar subir. Então... Às vezes, um entrosamento, a coisa fechadinha, como está acontecendo com a Ponte, pode ser uma cortina de fumaça. De repente, engata e vai embora. Mas tem que ficar atento a isso. Que mesmo com performance muito bom, está muito claro algumas deficiências do time. Então, isso a diretoria tem que ficar muito atenta. Nem sei se tem orçamento para isso, mas eu estou dando um alerta que nem precisa, também não é tarefa minha. Mas o campeonato da Série C na segunda fase muda completamente. É bom ficar esperto. A sorte continua sempre do lado da Ponte. Mais um gol no finalzinho. Verdade. CH, tô para encontrar outro sujeito esquisito nas comemorações de gol como o Gé. Ele é muito estranho. Parece ter raiva dos amigos e do principal momento da partida. Renato Graça, ele é engraçado mesmo. O jogo Ponte Ituano foi um jogo da parte de cima da Série B. Não foi jogo da Série C, Tandy Negrão. É verdade. Um jogo muito, para mim, muito equilibrado. A vitória da Ponte foi incontestável. Mas era de se esperar, né? Um jogo equilibrado. Os dois times num momento muito bom. Eu acho que é uma vitória
consistente, né? De um time que está aos poucos ganhando corpo. Eu gostei do Gé, eu não esperava a luta que ele teve, ele ainda precisa melhorar fisicamente, mas aos poucos ele vai ajudar muito a Ponte. Tem que usar com parcimônia, com calma, não antecipar muito efetivamente o que realmente está programado para ele na parte física. Mas tem gente muito competente lá para ver. A Ponte foi superior ao Ituano, rodou muito bem a bola, destaque para o Dudu, Cândido e Elvis, e principalmente pela frieza do Gé. Ficou provado que o time tem que jogar com centroavante. Boa dor de cabeça para o Valentim. 11h43 agora. É hora da Ponte na Band. Acionando o Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações da Ponte Preta. Torcedor Ponte Pretano hoje sorrindo de orelha a orelha. Afinal, ontem, vitória 1-0 para cima do Ituano, gol marcado pelo Gé. Finalzinho da partida, já nos acréscimos, o Gé marcou e deu a vitória. A Ponte Preta 1-0 sobre o Ituano, resultado que coloca a Ponte na liderança isolada da Série C do Campeonato Brasileiro com 13 pontos ganhos. Aliás, o torcedor Ponte Pretano um capítulo à parte, né? Deu show mais uma vez, compareceu em peso ao Estádio Novelli Júnior e comemorou bastante esta vitória. Time ontem sem a presença do técnico Alberto Valentim, que estava suspenso. O Arthur também não jogou, Danilo Barcelos foi o seu substituto. A Ponte mereceu a vitória, né? Principalmente pelo segundo tempo, criou diversas oportunidades, teve bola na trave do Toró e no final o gol do Gé decretando a vitória. A Macaca mantém a invencibilidade, só tem 2 times invictos ainda no campeonato, a Ponte e o Londrina, mas a Ponte tem aí mais pontos, por isso lidera. A Macaca volta a campo agora pela Série C no próximo sábado. Atenção, torcedor Ponte Pretano, hein? Sábado, 7h30 da noite, tem Ponte Preta e Brusque no estádio Moisés Zucarelli. A Macaca firme e forte em busca da classificação e do consequente acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. As informações da Ponte aqui no Nossa Área. Realmente a campanha da Ponte é de se tirar os chapéus. São 4 vitórias consecutivas, o time está invicto, não perdeu nenhuma no campeonato. 2 times invictos até agora, a Ponte e o Londrina, tem 9 pontos, não é? Ganhou 2, empatou 3. A Ponte ganhou 4, empatou 1. Saldo de gols de 5, 7 contra 2. E não existe, não tem nenhum. O Ituano era o único time que poderia ultrapassar a Ponte em número de vitórias consecutivas. Então, a classificação depois de 5 rodadas, aponta a Ponte com 13 pontos, em segundo o Caxias com 12, Ituano e Maringá com 10. Na quinta colocação, o Londrina com 9. Sexto, Tombense com 8, CSA com 8 e São Bernardo com 8. O Brusque também tem 8 pontos, mas está fora da zona de classificação, é o 9º, por causa de um gol sofrido, não é? O saldo é igual, mas, né, marcou o São Bernardo 3 gols marcados, na verdade, e o Brusque marcou 2. Na 10ª colocação, o Ipiranga tem 7 pontos, Floresta 7, ABC de Natal 6 pontos, Náutico 5, Retrô 4 e Itabaiana 4. Zona do rebaixamento nesse momento. Guarani 3 pontos, Confiança 3 pontos, Anápolis 3 pontos e o Figueirense tem 2 pontos. Coisa complicada. Do Retrô para baixo tá todo mundo complicado. Todo mundo. Lembrando que esse campeonato nós temos 19 rodadas e é só turno. Então restam 14 jogos para todo mundo. Aqui, para se safar, o Guarani tem que fazer mais 17 pontos. 17 pontos são aí, sei lá, 6 vitórias e 2 empates. 16, 18. 18 com 21 acho que dá. Né? Sei lá, vamos ver. 6 vitórias em 14 jogos é possível conseguir. Mas precisa melhorar muito. No caso da Ponte é só manter, não é, que provavelmente, mesmo com apenas 5 jogos, a Ponte tem tudo para se classificar, começa muito bem. Bom, os artilheiros, o Rafael Silva, do Tombense, é o artilheiro do campeonato da Série C com 4 gols. Depois vem Edson Custódio, do Maringá, com 3, e o Vinícius
artilheiro do Ituano com 3 pontos ganhos. Tá certo? Para comentar a Ponte, ele trabalhou no jogo ontem. Chegando o Gleger Zorzin. Bom dia, Gleger. CH, um abraço para você, bom dia para o amigo ligado na Bandeirantes. CH, e tem gente ainda que critica o Gé, né? Gé que ontem decidiu o jogo, entrou, até o momento não fazia um jogo tão interessante, né? Tinha tomado um cartão amarelo, mas aí a bola sobrou no pé de quem sabe, de quem conhece, e de um cara que eu tenho falado desde lá do início, lá desde quando o Gé machucou, né? Da importância desse camisa 9 que tem a Ponte Preta. Jogador que é a cara da competição, e o Gé, sem dúvida nenhuma, ajudando a Ponte a conquistar mais 3 pontos e conquistar, né, aí a liderança da competição. Importante demais. Que bela vitória da Ponte, CH, que teve problemas no jogo ali no finalzinho do primeiro tempo. Nos últimos 15 minutos do primeiro tempo, a Ponte sofreu um sufoco ali da equipe do Ituano. Voltou para o segundo tempo controlando o jogo, mudando a estratégia e, para mim, sem dúvida nenhuma, mereceu o resultado positivo, mereceu a vitória, apresentando um futebol competitivo. A Ponte guerreou, a Ponte foi para o campo ontem realmente para buscar a liderança e eu quero parabenizar também o Alberto Valentim, o Douglas, né, que ontem estava ali na beirada do campo, e deu mostras, né, que uma comissão técnica muito empenhada e muito entrosada, viu, CH? Outro detalhe que é importante a gente frisar, né, que ficou muito claro ontem, é a parte física do time pontepretano. Muitos questionamentos na montagem do elenco, um time muito velho, jogadores só acima de 30, e o time da Ponte ontem mostrou que a galera aí, os veteranos, digamos assim, estão com o pulmão em dia, estão correndo uma barbaridade, suportaram a pressão, suportaram todo o jogo e fizeram, sem dúvida nenhuma, um gol nos últimos minutos, decretando aí mais uma vitória e decretando a liderança da competição. Carlos Henrique. Quando a bola entra não é sorte, é competência. Eu concordo com você. Viu que o Douglas falou ontem? Ele está consciente de que a janela pode mudar o campeonato. Não ouvi. Mas que bom que eles pensam dessa maneira, porque essa é a realidade. Tá bom? Um abraço. CH, bom dia. O Brasil não pode nem sonhar em pegar a Espanha na Copa. A base é do Barcelona. Já imaginou? Marcelo Pimentel. CH, o Gé tem futebol para jogar em qualquer time da Série A. Ele está fazendo hora extra na Ponte. José Ailton, Parque Via Norte, Ponte Pretano. CH, ontem ficou provado uma coisa, que o técnico da Ponte tem que fazer é jogar o Barcelos ou o Arthur no primeiro tempo e outro no segundo tempo, André. Ancelotti recebia equivalente a 5,8 milhões de reais mensais no Real Madrid. Sendo assim, parece que vai ganhar um pouco menos dirigindo a nossa seleção. Também é verdade, mas aí é o seguinte, é um objetivo profissional, né? O único técnico do planeta que ganhou títulos nas 5 principais ligas europeias foi o Ancelotti. O restante dos torneios mundiais intercontinentais ele ganhou todos. Só falta um título para ele, a Copa do Mundo. Se ele vai conseguir é uma outra coisa, mas eu tenho a impressão que seja esse o principal motivo do aceite dele para dirigir a seleção brasileira. E o lançamento do Elvis, realmente, Alexandre, foi muito bem mais uma vez. Em Campinas, 11h50 agora. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Acionando Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, informações do Guarani. Bugre joga no próximo sábado, fora de casa, confronto contra o Floresta, lá no Ceará, 6ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. E há uma preocupação, né, para cima ou por cima do torcedor do Guarani. Será que o time vai conseguir reagir o mais rápido possível? Deixar de vez essa zona do rebaixamento precisa acontecer. O time vem de derrota em casa na última rodada, acabou perdendo para o São Bernardo e agora tem esse confronto contra o Floresta fora de casa. Para o jogo do próximo sábado, o Natan tá fora. Aliás, Natan pegou 2 jogos de suspensão, né? Um pelo terceiro cartão amarelo e outro pelo cartão vermelho direto.
Então fica fora o Natan das 2 próximas partidas. Também está fora o Pablo Baianinho. O entorse no joelho já o tirou, né, do jogo contra o São Bernardo, e a tendência é que ele demore pelo menos mais 2 semanas aí para se recuperar e ficar à disposição. Portanto, são problemas, desfalques aí para o técnico Marcelo Fernandes, que vai ter que quebrar a cabeça para montar o time e também não vê a hora de chegar a hora da janela se abrir, né? Dia 2 abre a janela de transferências. Guarani vai ao mercado em busca da contratação de reforços para melhorar a sua situação no campeonato, deixar a zona do rebaixamento e, quem sabe, pensar em classificação e acesso à Série B. É o Guarani, que joga no próximo sábado fora de casa, CH. Bom dia. Eu vi que o jeito do brasileiro chamar o Ancelotti está errado. Não se pronuncia Tchê, mas C. Tá bom. Clefor. Obrigado pela correção. Se é que é assim, né? Mas estou dando voz aqui à sua mensagem, tá bom? E sobre o Guarani, gente, acho que não tem muito o que acrescentar. O Guarani tem que trabalhar muito para poder no final de semana, não vai ser fácil, contra o Floresta, conseguir vitória fora de casa para compensar as derrotas, as 4 em 5 partidas que o time acabou suportando ou tendo aí. Vamos aguardar. Espero que o Marcelo faça uma semana boa de trabalho, não vai ser fácil, porque ele tem muitas limitações, mas, como diria o profeta, o jogo é jogado e o lambari é pescado. É mais esperança e torcida do que convicção esportiva ou de estrutura do Guarani. Tomara que dê tudo certo no final de semana. Comentando o Guarani, de volta. Alô, Gleger Jorginho. Mais uma semana cheia de trabalho para o Guarani, o Marcelo Fernandes, né, que amargou aí na última rodada uma derrota em casa. E que derrota amarga, né, CH? Poxa vida, o Guarani vinha de um bom resultado diante do Botafogo da Paraíba, uma belíssima vitória, e depois tropeçou aí diante do São Bernardo, um jogo que era para conseguir pelo menos um bom resultado ali, pelo menos um empate, né? Você somando pontos é importante nessa fase, principalmente nessa fase, né? Uma fase ainda de readaptação do elenco com a nova comissão técnica, né? É importante demais a evolução de alguns jogadores, por exemplo, o goleiro Andrei, né? Que foi um dos destaques do jogo. Poderia, se não fosse o Andrei, poderia ter sido um resultado mais elástico. O goleiro teve uma boa performance. Agora, o Marcelo tem muito trabalho, sem dúvida nenhuma. Eu estou muito preocupado com a sequência do Guarani. Vai enfrentar o Figueirense, está cheio de problemas, né? Mas a gente se lembra lá que na estreia o Figueirense tem um time perigoso, um time que o Guarani vai ter que estar muito atento e que, se começar a cometer esses erros que vem cometendo o Guarani, pode tropeçar novamente, pode ter mais um resultado negativo, pode trazer ainda mais tensão para os lados do Brinco de Ouro. CH, não vou negar, estou preocupado com a situação do Guarani, estou preocupado com a evolução desse time, que a gente não percebe, não tem evolução, não percebe nenhum tipo de luz no fim do túnel, né? Não, mas esse jogador vai entrar em forma, olha, esse jogador aqui vai conseguir melhorar tecnicamente. Não é isso que a gente tem visto. Então, por isso que a situação, na minha opinião, do Guarani é preocupante na competição, e o Marcelo Fernandes terá muito trabalho para que ele possa trazer aí um time equilibrado no aspecto tático, técnico e principalmente, CH, no aspecto emocional, que é um dos pontos que tem prejudicado muito o Guarani na Série C. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo Prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 mega até 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br.
Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Vamos lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória da Ponte Preta por 1-0 no estádio Novelli Júnior em Itu, nesta segunda-feira. Mais uma rodada, a quinta do Campeonato Brasileiro da Série C. Gol foi marcado por Gé aos 46 minutos do segundo tempo. Diogo Silva, Maguinho, Wanderson, Emerson Santos e Danilo Barcelos, depois João Gabriel. Lucas Cândido, Dudu, depois Léo Oliveira. Serginho, depois Everton e Brito e Elvis. Gia Dias, depois Diego Tavares. Toró, depois Gé. A equipe do técnico Alberto Valentim, que ontem não ficou no banco. Quem ficou foi o Douglas Leite, o seu auxiliar. O Ituano de Jefferson Paulino, Tássio, Luiz Gustavo, Grigor, Mancini, Dalpian, Bruno Silva, Thiago Moraes, depois Neto Beroli, Ramon Carvalho, Walterson, depois Osman, Vinícius Popó, depois Caio Mendes, Léo Passos, depois Fernando Canezin, a equipe do técnico Mazola Júnior. Portanto, Gé marcou o gol da vitória aos 46 minutos do segundo tempo. Público de 2.476 torcedores, uma renda de mais de R$38 mil. A arbitragem foi da Daiane Muniz, que mostrou cartões amarelos para Bruno Silva, Luiz Gustavo e Osman do Ituano, Wanderson, Danilo Barcelos e Gé da Ponte Preta. Vitória da Macaca, 1-0 Ituano, quinta rodada da Série C. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui, agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Os Donos da Bola, com Carlos Batista. Reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos da região, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima terça-feira e voltaremos amanhã, se Deus quiser, com mais um Nossa Área para você. Você está na Bandeirantes, no seu rádio há 88 anos, no aplicativo Bandplay, no YouTube e nas redes sociais. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa Área, na Bandeirantes. Oferecimento Nakata. Qualidade e confiança em qualquer caminho, você sabe. Nakata, pode contar. Olá pessoal, boa tarde, estamos juntos sempre, para você aqui é claro, na sua melhor frequência. Muito bom que você esteja a bordo da nossa Rádio Bandeirantes. Estamos neste dia 13 de maio, estamos em plena terça-feira, 13 de maio, onde falar ou não, eis a questão. Quem fala demais, diria meu saudoso pai, dá bom dia a cavalo.
Mas se indagados formos, aí eu tô pensando aqui, como proceder? Com clareza, transparência, equilíbrio, até eu diria. Sim, me parece óbvia essa colocação, mas qual de nós já não falou mais do que deveria? Ai, 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 ai. E o exagero da fala sempre